Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Já apresentamos aqui um vídeo que tratou da retificação da área de um imóvel e vimos que algumas vezes ela não é possível. Não assistiu este vídeo? Acesse o AEJ Conecta através do site www.aej.org.br. Na página inicial, você vai ver o link de acesso. Este e muitos outros temas ligados à engenharia para você aprimorar os seus conhecimentos. Então, existe a figura da usucapião, que, conceitualmente, é uma forma de adquirir a propriedade de um bem imóvel ou móvel, pela posse prolongada, contínua e sem contestação, agindo como verdadeiro dono. Ela serve para regularizar situações de posse informal e dar segurança jurídica. Existem diversas modalidades: urbanas, rurais, familiares, com prazos variados, que pode variar de um ano até mais de uma década, e requisitos específicos, sendo possível realizar judicialmente ou extrajudicialmente. E para melhor detalhar este tema, estão aqui hoje conosco o doutor Daniel Rossi Neves, especialista em Direito Empresarial, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Jundiaí, gestão 2022-24 e 2025-2027. É um dos sócios do escritório Neves e Panariello Advogados, localizado aqui em Jundiaí, que atua na área jurídica e empresarial, com ênfase nas áreas consultivas e contenciosas do direito contratual e societário, direito do trabalho, tributário e educacional. E também conosco o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá, atual presidente aqui da AEJ. Agradeço a presença de vocês aqui no AEJ Conecta e passo a palavra para o Chachá para que faça as suas considerações iniciais. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo. Levando-se, então, para o assunto usucapião, eu queria pedir para você, ou nossa intenção, né, é onde podemos destacar o envolvimento, né, e a utilização da engenharia quando relacionamos o Instituto Jurídico Usucapião. Primeiramente, bom dia. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite de estar aqui na associação, a AEJ Conecta. Feliz 2026 a você, Chachá, ao Silvio. Obrigado. É uma honra estar batendo esse papo com vocês. Bom, Chachá, vale dizer que quando a gente fala em usucapião, nós estamos falando de aquisição de área. Uma aquisição originária. Hoje, a engenharia vem sendo muito mais utilizada pela via da usucapião extrajudicial, onde o envolvimento do profissional de engenharia é de suma importância para que esse processo flua. Se a gente for estabelecer aqui quando cabe o usucapião, acredito eu que a engenharia se depare com situações de dúvida, até quando avaliam a hipótese de uma retificação de área. E se essa retificação de área é intramuros, ok, a gente segue uma retificação. Agora, se essa retificação de área gera uma aquisição, né, de uma área que é uma área sem matrícula, extrapola os perímetros daquela matrícula, a gente já está falando de usucapião. E aí é inevitável que eu tenha a atuação
engenheiro para elaborar um projeto, descritivo, levantamento topográfico, etc., para que esse processo possa ser dado início junto ao cartório de notas. Só acho que deixar claro uma coisa, esclarece para a gente, quando você fala essa da questão da uso capião, ela não é possível em cima de área pública, né? Acho que é bastante destacar isso daí, porque você pode induzir a pessoa a querer fazer um puxadinho numa área pública, né? Não, Isso é invasão, Tem né? razão, isso é, inclusive, previsão constitucional, é impossível, não há possibilidade qualquer de uso capião sobre área pública, ainda que se saiba que a administração ali abandonou, prédio abandonado, área abandonada, não há nenhuma possibilidade de que Prospere. essa aquisição da área via uso capião prospere sobre área pública. Aproveitando esse gancho, Silvio, vamos considerar que a hipótese de uso capião ter como confrontante o poder público. Uhum. Né? Uma via. Eu vou ter que notificar o poder público para que ele diga que aquela área que eu pretendo a uso capião não Se sobrepõe. se sobrepõe, não há nenhuma invasão sobre a área da prefeitura, no caso, se for uma área municipal, da União ou do Estado. Mas se você está coberto de razão, uso capião de área pública é impossível por vedação constitucional. Você falou uma coisa que é interessante. Você falou que a engenharia ela está mais atuante hoje nessa ação, nesses processos. E a gente fala o seguinte: a própria precisão que existe hoje na atuação das áreas afins. E aí nós estamos falando em agrimensura, cartografia, a própria engenharia civil de uma forma mais simples, que é nas áreas mais urbanas, né? A engenharia civil. O restante tem alguns quesitos adicionais, né? Então, a precisão que hoje a engenharia traz para poder apoiar, na verdade, todo esse trabalho, eu acho que é uma grande contribuição para, quando eu falo para o processo, porque o processo, na verdade, é o que a gente vê, né? Eu vi uma fala, não, né? Ele diz que a engenharia comprova, ela mede, delimita e descreve, né? E, na verdade, existe o direito, ele reconhece. Então, ou seja, os laudos bem feitos, eles podem trazer muita contribuição em cima de tudo isso. É a ferramenta, É né? a ferramenta Para o direito reconhecer. O direito reconhecer. Porque antigamente essas ferramentas eram muito imprecisas. Hoje nós temos recursos muito mais aprimorados e de alta precisão. Então, se nós formos analisar descrições de matrículas muito antigas, você percebe a imprecisão nitidamente. E aquela imprecisão resulta numa área equivocada. Vale dizer que nós vemos ainda retificações de área quando o resultado dela nos mostra um suposto aumento de área. E nós não estamos falando de um aumento de área, nós estamos falando de uma correção daquele resultado intramuros. Então, se nós estamos falando de uma retificação intramuros, nós estamos falando de retificação de área. Se essa retificação extrapola o intramuros, aí a gente já está no campo da uso capião. Nós víamos com bastante frequência, acredito que agora isso tende a diminuir, a recusa dos registradores, né, dos oficiais de registro de imóveis, em já negar seguimento ao pedido de retificação de área quando ele observa um aumento expressivo na área. Né? Porque isso não é causa
não é impeditivo para que a retificação aconteça. Então, Você pode, o profissional pode insistir de que é uma retificação e não uma uso capião. exatamente. Então, inclusive, nós tivemos uma decisão recente, em julho de 2025, que resultou na atualização das normas de serviço da corregedoria. Posso depois enviar para vocês e fica à disposição para a engenharia consultar via site, da forma como vocês entenderem melhor, para eles utilizarem como embasamento e compreenderem o contexto desse caso prático nas hipóteses em que o profissional for atuar numa retificação diária, ele percebe que o resultado vai ser um valor expressivo na área final daquele processo de retificação. Agora, tratando especificamente da uso capião, além de você ter engenharia, é fundamental a presença de um advogado também, ou não, na hora de requerer para o cartório? Olha, sempre... Eu defender o seu peixe, né? A brasa para o meu lado, mas acho muito importante essa assessoria jurídica, né? Porque a gente percebe, e isso fala de vários colegas de vocês, é que quando o caso ele sai do ambiente técnico e ele começa a ter contornos jurídicos, aí a gente identifica uma dor dos profissionais de engenharia, a dificuldade em enfrentar essa discussão, esse embate. Portanto, se o profissional de engenharia buscar uma qualificação, né, no âmbito do direito imobiliário, ou alguma parceria com algum escritório de advocacia, com alguém que possa dar o suporte nesse sentido, eu acho proveitoso, pensando do seu ponto de vista de abreviar o processo dele. Né? Entrar redondo, né? Exatamente. Então, ele já consegue dar início a um procedimento já muito bem organizado, onde o oficial ou o escrevente que vai analisar já recebe aquele caso com uma instrução, com uma orientação, já tendo ciência do que ele vai analisar. Nós, lá no escritório, sempre procuramos, quando protocolamos algum expediente no registro de imóveis, elaborar um breve arrazoado para contextualizar aquele expediente ao profissional que vai analisar aquela hipótese, aquele caso. A engenharia seria um instrumento de segurança jurídica? Sem dúvida. Porque eu vejo o seguinte, né? Porque, na verdade, a gente faz estar resolvendo o problema pontual é uma coisa, né? E a segurança jurídica não é para o momento, é inclusive para uma condição futura, né? Então, eu acho que quando a gente fala que a engenharia é um instrumento de segurança jurídica, e precisa, na verdade, eu acho que a atuação fala assim, nós somos independentes, né? O engenheiro vai fazer independente. Eu acho que tem algumas outras, fator que nem você mesmo falou, né? Só vou puxar para o meu lado. Eu acho que a gente tem que entender bem que tem que existir o entendimento... Transversalidade, né? Exatamente, porque o cenário ele pode ser mais amplo, né? Então, onde vem aqui, vamos falar, o litígio evita, né? Litígios futuros, né? Conflitos entre vizinhos no futuro, porque quando o cara faz independente, depois pode existir alguns canais que são abreviados e a gente tropeça neles. Então, por isso que eu falo, a engenharia ela é um instrumento de segurança jurídica. Agora, precisa um profissional que realmente tenha o efetivo conhecimento de tudo isso, que é o caso que nem nós estamos discutindo até agora. Exatamente. Tanto a engenharia, né, como os profissionais que atuam especificamente em regularização de imóveis, né, eu tenho observado, de um tempo para cá, uma atuação com bastante ênfase desses profissionais. Trazendo aqui um caso prático.
tenho recebido no escritório recentemente alguns inventários de famílias que estão com esses registros informais de partilha e travados há décadas. E aí nós levamos para o registro de imóveis esse formal de partilha ou carta de sentença para ser registrado. Que se encontra lá na primeira geração de imigrantes que vieram para Jundiaí. E eu já sei que vai ter nota de devolução. É óbvio, eu já examinei e sei a nota de devolução. Quando nós levamos esse formal de partilha para o registro de imóveis e vem a nota de devolução, eu já identifico quais são as notas de devolução que eu preciso de uma engenharia para atendê-la. Uhum. Já encaminho, aviso o cliente, olha, a nota de devolução número 3, 4, 5 e 6 Depende de um profissional. depende do profissional de engenharia. Os demais, nós atendemos por aqui, seja judicialmente ou seja extrajudicialmente. E nessa análise, eu fiz o encaminhamento para um profissional de engenharia, isso resultou em ótimos honorários que foram cobrados pelo profissional de forma justa, razoável, do meu cliente. E pelo que eu entendia, por que a coisa não evoluía? Porque os profissionais que me antecederam não percebiam que era necessário um profissional de engenharia para atender aquela nota de devolução. Ele procurava atender por completo toda aquela nota de devolução que o oficial de registro atribuiu. Que ele apontou. Enfim, a gente tem identificado com muita frequência, assim, cada vez mais, a importância da engenharia nesses processos, seja mais partilha, seja para o uso capião, que é o nosso tema aqui nessa manhã. Eu acho que é uma matéria muito interessante, né? Para a gente poder não reconhecer só dentro da engenharia essa atividade. Eu acho que ela tem outros envolvimentos. Quando você vem aqui, principalmente com relação a cartório, o cara vê a dificuldade em poder apresentar alguma coisa no cartório, né? Então, é o tal negócio. Se ele tiver um balizamento correto, eu acredito que a coisa possa fluir da melhor forma possível e o melhor encaminhamento. Seja ele por retificação, que nem você mesmo falou há pouco, como seja pela matéria uso capião. Sem dúvida. Porque hoje a gente tem observado também o interesse das pessoas, especialmente dos empresários, em terem as suas áreas regulares, em ordem, atualizadas. Deixá-las prontas para o uso futuro. Para o uso, e até para o uso atual. Por quê? A gente fala para os clientes que eles coloquem no contexto dos seus negócios essas propriedades como um ativo bancável. O que isso significa? O sujeito tem um imóvel lá, ele não dá a devida atenção, ele tem lá uma vida confortável, enfim, tem lá os seus negócios, mas é uma área que não está regular. Poxa, se ele mantém aquele imóvel, né, com a devida regularidade, ele é útil numa garantia bancária, numa operação bancária. Ele, numa eventual discussão judicial, ele precisa daquela propriedade com certa liquidez. Quando a gente fala em liquidez, a gente antecede todos os requisitos para que ela esteja absolutamente em ordem, no nome de quem deve estar, quem é o titular do domínio, com toda a sua regularidade ali estampada na matrícula, para que ele possa oferecer num processo judicial que ele queira discutir com quem quer que seja, para servir como eu disse anteriormente, como garantia numa operação de crédito. Eu fui consultado recentemente por uma família que vai ter que submeter ao inventário pelo falecimento da matriarca e trouxeram que existe um imóvel numa cidade do interior que eles pagam IPTU
eles nem sabem se esse imóvel está lá, Se se existe. existe. Então, acredite se quiser, nós temos essas situações práticas. Olha, alguém precisa ir até lá, a gente precisa levantar essa documentação para saber em que pé ela se encontra. Se alguém ocupou a área ou não. Tudo bem, vocês Se estão virou uma represa, de estão repente. pagando IPTU, ok. Então é sinal que a prefeitura emite o carnê anualmente. Vocês estão. Então, Teoricamente existe. teoricamente existe, mas e aí, em que estado se encontra essa propriedade? Isso é preciso levantar. Então você veja, o cliente não tem documentação nenhuma, ele vai ter que buscar em arquivos matrícula, escritura. Não tem nenhum documento, eu só tenho o IPTU e ele é pago anualmente. Se em qualquer situação que ele queira utilizar esse imóvel, concorda comigo que esse imóvel, para ele, não deve ser um imóvel de relevância? Porque senão ele Sim, já teria tomado teria tomado providência. providência. Então, em qualquer dor que ele tenha, que ele precise utilizar esse imóvel para oferecer em penhora, para discutir, para caucionar em alguma situação qualquer que seja, ou até numa operação bancária que isso seja aceitável, ele poderia muito bem utilizar esse imóvel como meio de garantia. Não outro mais importante aqui na cidade, que é de interesse dele. Então, ter esse ativo bancável para essas operações é importante e, naturalmente, o profissional de engenharia ele atua com protagonismo nessa atividade. Ô Daniel, e especificamente aí com relação a quem se interessar pelo tema aí, principalmente os jovens que devem estar nos assistindo, do tema uso capião. Engenheiro gosta muito de norma, esse tipo de coisa. Existe tipo uma receita de bolo para isso daí? Em que caso se aplica uso capião? Alguma coisa do gênero assim? O que eu sugiro, né, é que em breve, como até nós alinhamos anteriormente aqui ao início do podcast, eu vou disponibilizar um material para a EJ, de livre acesso, via site da instituição ou da forma como vocês acharem melhor, para consulta. Nós temos lá no nosso escritório um roteiro, né, para os nossos colaboradores, estagiários e quem atua com essa matéria, para que ele consiga identificar para aquele cliente em qual hipótese ele se aplica. Melhor entendimento. Uma orientação para quem procura ter uma noção básica quando se aplica o uso capião, qual que é o prazo, se eu tenho alguma redução aplicável ali ou não, quais são as hipóteses, se eu tenho algum impeditivo. Não vai falar aqui de uso capião de bem móvel, que é algo bem não específico. e não é tão comum. Mas as hipóteses de uso capião a engenharia se aplica mais aos bens imóveis, bens não tem a menor imóveis, dúvida. naturalmente. Né? Então, acredito que é algo específico para o público aqui da EJ. Da engenharia. E essa decisão que eu mencionei também, eu me comprometo a enviar, é um processo público, que é um precedente interessante, para quem tiver um caso concreto, onde observe que a retificação diária vai resultar num acréscimo significativo. E essa hipótese concreta que eu mencionei, ela é oriunda do registro de imóveis de Rio Claro. Ou seja, a gente está falando de uma cidade importante do interior do estado, né? Que suscitou essa dúvida, houve a interposição de um recurso e o recurso foi acolhido no Tribunal de Justiça, que resultou numa alteração nas normas de serviço da corregedoria. Então, às vezes depende muito do profissional, do escrevente, que vai analisar aquele expediente no cartório de imóveis. Quando nós apresentamos um expediente no registro de imóveis de Jundiaí, nós temos aqui profissionais muito qualificados. Agora, se o engenheiro vai ter que lidar com um oficial de registro de uma cidade menor, né, com uma equipe ali de trabalho mais reduzida, ou que tem uma
uma troca frequente, a gente não sabe o grau de especialização daquele pessoal. Então, sempre que possível, você orientar o seu expediente com um breve arrazoado, como o Silvio disse, um ofício de encaminhamento, ali onde você explana e você orienta, né? Não buscando o convencimento daquele Só profissional, teórico. mas não quero convencer ninguém a nada, eu quero mostrar a ele, né, que a lei preconiza, quais as normas que nós devemos seguir, como ela se aplica àquele caso concreto que eu estou submetendo à análise do oficial. Eu fazendo a pesquisa sobre o assunto, né, me veio uma frase, né, que sem engenharia o uso capião permanece abstrato. Com engenharia, ele se transforma em propriedade segura. Por isso que nós falei inicialmente lá, da precisão hoje das ferramentas, das próprias engenharias, que elas têm uma atuação mais efetiva, né? E ela tem uma eficácia maior na produção do laudo. A gente nunca pode esquecer o seguinte, tudo que nós estamos falando, ele tem um laudo por trás, ele vai mostrar o que é, o que não é, como está, como que não está, né? Que nem nós estávamos falando, né? O Silvio fala que tinha um tempo que se media as propriedades com corrente. Então você punha o tamanho da Valeta. corrente e vinha medindo. Hoje não. Hoje é longitude e latitude, né? Então a precisão Décimos de realmente. milímetro, né? Exatamente. Por isso que eu falo que é o seguinte, né? Ele transforma as propriedades mais seguras, com toda a informação e precisão que a engenharia nos traz, né? Sem Então dúvida. isso é muito legal. Acho que é bem por aí. O uso capião, um dado muito importante, né, é que ele purga ônus. Ou seja, se eu tenho uma hipoteca gravada na matrícula e eu consigo ali, né, preencher todos os requisitos do uso capião, eu elimino todos os ônus existentes até então naquela matrícula. Se eu tiver ali uma hipoteca gravada naquela matrícula, tem a hipoteca lá do proprietário anterior que não foi dado a baixa naquela hipoteca e persiste a hipoteca naquela matrícula. Todos os ônus existentes anteriormente ao uso capião são purgados, são eliminados. Então eu começo do uso capião em diante, eu começo com uma matrícula absolutamente livre de ônus. Limpa. Então, esse é um outro aspecto que vale a pena importante também ser avaliado. E assim, tudo no ramo que a gente atua, cada caso ele é específico. Ele vai ter a sua análise. É importante ter os pontos principais para serem observados, para daí poder direcionar o trabalho de forma adequada. Ou seja, um assunto bastante extenso, né? Mas eu acho que o que a gente já conversou até aqui, com certeza, atendeu o objetivo. E aí, em nome do AIJ Conecta e da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, gostaríamos bastante de agradecer a sua participação novamente aqui, Daniel. Eu tenho certeza que trouxe bastante conhecimento para a gente. Muito obrigado. Agradeço, Obrigado, Silvio, Daniel. agradeço, Xaxá. Um prazer. Prazer é nosso. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.